Boa tarde. Muito obrigada pela presença de vocês. Para mim é uma alegria, uma surpresa ter tantas pessoas aqui no lançamento. E eu queria falar assim que esse livro, ele tem uma raiz paulistana, que é a história do Entre Esposas, que foi o projeto que culminou no livro, começou aqui em São Paulo. Há 3 anos eu estava com outro bebê e que tinha vindo fazer uma cirurgia, e eu fiquei um tempo porque antes dele se operar, ele pegou Covid e teve que adiar a cirurgia 15 dias, e aí a gente ficou esperando não acusar nada no painel viral. E eu fiquei assim, naquela aflição que a gente, assim, quer que não aconteça, mas quer que aconteça logo para resolver. Então, perdurou ainda mais 15 dias aquela paciência. Estava num residência, numa parte com a minha mãe. E uma amiga, que na verdade era na época uma seguidora do Instagram, me convidou para almoçar, porque ela viu que eu estava ali sem fazer nada dentro do apartamento, as crianças em casa, e o Vitor fazendo essa incursão no Brasil inteiro, levando o curso de psicologia moral tomista. Então eu estava com a minha mãe ali. E nesse almoço foi muito interessante, porque eu tinha assim poucos seguidores, não tinha um trabalho sistemático na internet, mas ela era muito querida, frequenta o mesmo movimento da igreja assim, que a gente participa, né? Mesma instituição. E ela me perguntou porque eu tinha dado um tempo, porque eu tinha ficado assim 6 meses, período que eu estava grávida, sem postar nada. E ela disse que sentiu muita falta, e isso me chamou muita atenção. Tipo, mas por que fez falta se eu não desenvolvo um trabalho? Eu achava assim que eu fazia o mais do mesmo ali. E eu tinha começado a fazer, a participar assim, de postar na internet na época da pandemia. Eu comecei a compartilhar o que eu estava fazendo na pandemia em termos de educação dos filhos. Estava fazendo homeschooling com minhas filhas. E depois a gente parou o homeschooling, eu continuei postando alguma coisa. Mas ela falou assim que uma coisa que chamava atenção para ela é que, apesar de eu falar muito das crianças, falar da educação dos filhos, eu falava muito do casamento de uma forma que ela não via nos outros perfis. E que isso chamou a atenção dela, a maneira como eu falava do meu cuidado com o Vitor, a maneira como eu procurava priorizar o casamento, que é uma luta, a gente sabe que é um esforço muito grande pra gente, porque a gente é muito demandado pelas crianças de corpo e alma e tem todo o instinto materno que ajuda esse cuidado. A gente se pergunta, né, que tempo que vai sobrar para eu me dedicar para o marido? E eu tinha isso como uma meta mesmo, de estar atenta. E ela me falou isso, e ela falou que ela achava que eu devia continuar na internet para oferecer para as pessoas isso, que era algo diferente. E a gente terminou a conversa, mas isso eu não levei assim muito a sério de ir para casa pensando. Mas eu estava naquela época muito preocupada com uma amiga que estava com um problema no casamento muito grave, muito sério. Estava quase se separando e eu rezava muito por ela e eu queria ajudá-la de alguma forma. Mas sabe quando a gente sente que já esgotou tudo que pode fazer, que a gente já falou, já deu todas as dicas, todos os toques e que mais do que isso você vai ser intromissiva, vai abusar um pouquinho? E eu um belo dia, isso foi 22 de julho, eu fui procurar no celular para ver as datas, né? 22 de julho de 2022 foi esse almoço. 24, era um domingo, eu estava em casa, já tinha ido à missa, o Vitor ia chegar no dia seguinte, porque a cirurgia do Vicente ia ser dia 28. Ou o Vitor chegou uns 2 dias depois, uns 2 dias antes. E eu pensei, eu vou criar um perfil fechado no Instagram, para que eu possa falar tudo que eu quero falar para ela, sem ela se sentir pressionada. Porque eu queria dar uns toques e assim, procurar ajudar de outra forma. É aquela amiga que a gente sabe que vai, o que eu abrisse, ela ia estar lá. Então eu vou abrir esse perfil, dito e feito. Na mesma noite ela entrou no perfil, vi que ela acompanhou os stories e muita coisa que eu falei ali era para ela. Mas não foi um perfil fake, no sentido de que eu não precisei criar nenhuma pergunta, porque a demanda das minhas amigas e seguidoras que entraram eram demandas que iam ao encontro de todas as necessidades dela, que eram coisas que eu percebi que era muito mais universal a demanda que ela tinha do que eu achava, então que eu podia ajudar mais mulheres.
E eu comecei naquele primeiro momento a falar sobre intimidade conjugal, sobre sexualidade, sobre entrega, sobre cultivar o romance, sobre, de maneira bem concreta, mas também procurando dar os fundamentos de por que investir na conjugalidade, por que isso é importante para a comunhão do casal. Então foi assim, só que foram 3 dias mais ou menos, aí o Vicente se operou, fiquei um pouquinho off e depois eu voltei ali, mas muito despretensiosamente. Mas é claro que quando essas questões de sexualidade surgem, principalmente para nós mulheres, elas estão envolvidas numa circunstância muito mais complexa. Tem demandas afetivas, tem demandas espirituais, tem demandas morais, tem questão de ordem, de organização, de não conseguir colocar as crianças para dormir. Eu fui percebendo que para que eu fizesse uma ajuda eficaz, eu ia ter que entrar em outras áreas. E eu comecei a falar de outras coisas. Tem que ensinar a criança a dormir cedo, tem que... e tinha muita gente assim com o imaginário muito corrompido, assim, então eu tenho a afetividade muito marcada pelo sentimentalismo, ou então tive muito acesso à pornografia, então vamos ter que reestruturar esse imaginário. Então comecei a falar de filmes, de livros, para oferecer outras referências, porque não adianta só a gente criticar, não faça isso, não faça aquilo, se a gente não oferece um outro universo de referências, de imagens, para que esse imaginário seja de uma forma mais positiva, reestruturada. E eu fui falando dessas coisas e nessa época eu era servidora pública, concursada, estava de licença maternidade. A minha licença maternidade ia acabar em setembro, finalzinho de setembro, início de outubro. E o órgão em que eu trabalhava não ia liberar home office, nem regime híbrido. Eu ia ter que voltar presencial. Eu trabalhava eu tinha um cargo comissionado, então eu ia ter que trabalhar 2 turnos. E eu já tinha 4 crianças em casa. E nessa época, tudo que eu falava já semeava muito no meu coração. E ao mesmo tempo, o meu casamento, assim, o Vitor sempre foi uma pessoa que me apoiou muito nos meus sonhos, nos meus projetos. Foi ele que me ajudou a definir qual área eu ia fazer pós-graduação. E eu estava entrando de cabeça num projeto, assim, no Entre Esposas, que foi me tomando o coração e foi me transformando. Eu via que eu tinha que viver muito aquilo que eu falava. Então, a docilidade, viver a complementariedade, escutando muito o que o marido tem a dizer pra gente, acreditando e confiando na graça de estado que o marido tem, de nos falar coisas que às vezes a gente não quer ouvir, mas precisa. Então, confiar no sacramento do matrimônio com toda a força. E o Vitor já me falava há muito tempo que achava que eu não deveria continuar no Ministério Público, porque eu tinha mestrado, doutorado em outras áreas e que eu ia me realizar profissionalmente muito mais fazendo outra coisa ou mesmo cuidando dos filhos, porque ele nunca viu como um trabalho inferior. Ele não falava, no mínimo você vai ficar em casa cuidando dos filhos. Então não era uma imposição machista, mas o reconhecimento do valor do trabalho, do cuidado do lar e da família, dos filhos. E nessa época eu escutei uma meditação que eu sempre falo, não sei, quem é minha aluna aqui? Só para eu saber. Que legal. Então eu sempre falo de uma meditação do Padre Augusto Dantas que chama Amar é Ser no Outro. Se eu tivesse um QR Code agora, eu ia falar, entrem e assistam a essa meditação. Porque foi uma meditação que foi muito profunda para mim, porque ela foi como se fosse o fundamento assim, metafísico, espiritual, teológico do que eu estava procurando falar ali no Entre Esposas, de entender todo o significado dessa complementariedade e de como o amor é um êxtase da intimidade, é um sair de si para ir ao encontro da intimidade do outro. Então eu via que o olhar do Vitor, para mim, era um olhar que saía dele mesmo para ir ao encontro daquilo que a minha alma almejava e eu mesma, na confusão assim, da vida de Marta, né, muito atarefada, fazendo muitas coisas e não estava conseguindo enxergar. E eu resolvi tomar uma decisão que foi uma decisão muito unida a ele. Foi uma decisão, eu não vou dizer para vocês que foi muito difícil, porque não é verdade, não foi muito difícil. Já estava maturando no meu coração. Resolvi pedir exoneração do Ministério Público que eu trabalhava e ficar em casa, cuidando das crianças, educando as crianças e trabalhando no Entre Esposas ali como um apostolado, porque eu encarei como uma tarefa, como uma missão.
E isso vem um pouco respondendo assim, né, o que significa o título do livro, Virtudes e Vocação da Mulher. Então, a vocação é algo que a gente encontra na nossa vida, é algo que a gente encontra nas demandas e nas circunstâncias, naquilo que a vida chama a gente a responder. Eu vi ali que o Entre Esposas estava se apresentando como algo que fazia parte da minha vocação e que eu tinha que desdobrar os meus talentos, a minha formação, aquilo que eu vivia e acreditava, mas principalmente aquilo que eu lutava por viver, eu tinha que oferecer aquilo. E que ao mesmo tempo que eu ajudava as pessoas, eu me ajudava e me fortalecia. E na época o Vitor estava fazendo um trabalho de mentoria e coach, e eu sentei com ele para conversar. Bom, então a gente vai fazer uma transição de carreira, porque eu não vou ficar sem trabalhar, não vou ficar sem fazer nada. Não que cuidar dos filhos fosse fazer nada, mas eu queria fazer alguma coisa que intelectualmente me preenchesse. E foi quando surgiu a ideia de fazer a comunidade Entre Esposas, que era um espaço em que eu pudesse aprofundar em todos aqueles temas que eu via que eu tocava apenas a pontinha do iceberg. Então, que eu pudesse falar sobre afetividade feminina, que eu pudesse falar sobre espiritualidade, sobre cuidado do lar, sobre beleza, sobre todo o fundamento disso, né, que é a teologia do corpo, para que a gente pudesse entender. E foi, na verdade, se transformando num projeto de antropologia filosófica, com fundamento cristão, mas que muito além da dimensão teórica, porque eu tenho formação acadêmica, então a minha tendência é ficar na teoria e falar, explicar e procurar os fundamentos, isso me move e preenche muito meu coração. Mas eu queria alcançar mulheres que precisavam sim ter uma formação, se apoiar na razão, que é a nossa faculdade humana superior, mas que também desse instrumentos para elas colocarem na prática tudo aquilo que elas estudavam. Porque também aprendi estudando com uma teóloga que eu esqueci o nome agora, Gertrude von Lefort, é o nome dela. Que a mulher, ela precisa colocar em prática aquilo que ela estuda para que ela assimile. Então, é uma grande intelectual e que mostra que a gente precisa ter aquele tempo de acalentar o conhecimento e transformar em vida, porque é isso que a mulher faz. A mulher acolhe, nutre, transforma e devolve para a realidade. E aí a gente vê como nós, se olharmos para a mulher de um ponto de vista da antropologia cristã, que é aquela que une corpo e alma, a gente tem muitas pistas daquilo do que é a mulher. Né? O nosso corpo fala disso, fala dessa capacidade de acolhimento e de transformação daquilo que a realidade nos traz. Então, o projeto Entre Esposas, a comunidade, ela tem essa dupla dimensão, que são aulas teóricas e uma dimensão muito prática, para que a gente possa aplicar aquilo que a nossa razão já contemplou como verdade. Então, isso para mim era algo muito claro. Eu preciso dar ideias concretas, práticas, para que as alunas assimilem esse conhecimento e que seja algo efetivamente transformador, que não seja algo simplesmente um acúmulo de conhecimento. E resolvi, assim, não tinha assim, um número de seguidores que justificasse, lançar um produto, porque a minha ideia sempre foi falar para aquele grupo de pessoas que estava disposto a me ouvir e alcançar pessoas que não estavam em Belém, porque eu via que tinham outras pessoas. Para começar, o projeto já surgiu fora de Belém, surgiu aqui em São Paulo. Então eu fiz e para minha grande surpresa foi um grande sucesso, assim. Então logo no primeiro ano eu tive muitas alunas, eu tive diálogo com muitas pessoas que eu nunca esperei. Então foi algo muito surpreendente. E a gente vê que a obra, quando não é nossa, ela frutifica muito mais do que a gente é capaz. E assim também surgiu o livro, como algo que eu não sei como aconteceu, da mesma forma que eu não sei bem como a comunidade aconteceu. Eu recebi uma semente, transformei isso no meu coração e a comunidade aconteceu. Aí já temos 3 anos de comunidade, mais de 200 aulas. É um projeto que eu digo que transforma vidas, porque a minha vida e a vida da minha família é a primeira vida a ser transformada. Assim. É notório o quanto eu mudei, o quanto eu cresci e o quanto eu me beneficiei de estudar todos esses assuntos e passar adiante.
até porque eu sempre falo e consigno isso logo na introdução do livro, no prefácio, um agradecimento, que o que eu dou, o que eu entrego é o que eu recebi, transformado pela minha vida, com a minha visão e aquilo que eu vi que foi eficaz e transformador na minha vida e na vida da minha família. Mas as ideias, elas são ideias que eu peguei de outras pessoas. Então, é inspirado no René Girard, São José Maria Escrivá, então muitos sacerdotes, Edith Stein, tenho muitas referências, por isso eu faço tanta questão de que conste a bibliografia aqui, para que vocês possam traçar um percurso pessoal de acordo com o interesse de cada um de vocês. E aí, né, o que eu falar um pouquinho agora do livro, porque eu precisava contar um pouco essa história que para mim é muito impressionante. 3 anos depois, nunca imaginei, tudo que aconteceu na minha vida está aqui já com outro bebezinho, lançando o livro que é fruto dessa conversa, né? Quando a gente acolhe uma provocação e interpreta isso como uma missão, como um chamado, a gente dá frutos. E isso se aplica a cada uma de vocês, a cada um de vocês, cada um de nós. Que a nossa vocação a gente encontra na realidade muito concreta, nas nossas demandas, é aquilo que a vida vai pedindo da gente, que a gente vai respondendo, que vai perfazendo e realizando a nossa vocação. E o que é, né, a vocação feminina? Essa vocação, que é essa resposta a um chamado, a uma tarefa de doação, a uma tarefa de entrega. A vocação da mulher, ela, como a vocação do homem, é uma vocação de serviço. A vocação é esse chamado. E o ser humano, por ser feito à imagem e semelhança de Deus, ele tem uma dimensão fundamentalmente relacional. A gente se realiza na maneira como a gente se relaciona com as pessoas. Então, a mulher se torna mulher ao se relacionar com Deus, ao se relacionar consigo, né? Porque o amor a si vem antes do amor ao próximo como condição, que não é o narcisismo, o egocentrismo, que é o desvirtuamento desse reto amor a si mesmo, mas esse reto amor significa olhar para si e ver que você tem talentos e frutos para render para o mundo, para a realidade. E você se realiza na sua relação com o próximo. E essa relação com o próximo, ela sempre é um reflexo da sua relação com Deus. Por isso que quando me perguntam, né, a comunidade entre esposas, o Instagram, ele serve só para mulheres casadas? Não, porque a esponsalidade, esse caráter relacional de se realizar pelo vínculo íntimo e pela comunhão com o outro, ela é uma vocação universal. Todas nós somos chamadas a sermos esposas, assim como somos chamadas a ser mãe, a exercer uma maternidade espiritual. É a forma como a gente se relaciona com os outros que é esponsal e maternal. Não é exatamente um papel social o que define essa esponsalidade e essa maternidade. Por isso que toda tentativa de responder o que é a mulher a partir de um grupo de ideias, de uma função social, de uma camisa de força vai ser sempre ideológico. Porque as ideias, elas não podem vir antes da realidade. É isso que faz uma ideologia, é quando você concebe um grupo de ideias e tenta forçar a realidade a caber nelas, e não o contrário. Então, a nossa vocação e o nosso ser mulher se realiza antes da maneira como a gente se dá concretamente no mundo do que o contrário. Agora, é claro que homem e mulher, por serem imagem e semelhança de Deus e terem uma natureza complementar, têm uma identidade própria. O homem e a mulher são seres diferentes e complementares, que possuem uma igual dignidade. Não existe uma hierarquia de dignidade, mas existem funções complementares. Então, para começar, a gente pode pensar assim, 2 referenciais, um referencial mais simbólico e um referencial mais concreto, natural, para entender o que é a mulher e o que é o homem, né? Então, do ponto de vista assim, mais simbólico, a gente pode pensar desde da narrativa fundadora, que é o Gênesis. A gente pode pensar que a mulher ela é chamada para completar a obra de Deus como alguém que vem em auxílio e companhia do homem, que se sentiu incompleto enquanto a mulher não foi criada.
E a gente também pode olhar para a realidade natural criada nessa polaridade masculina e feminina, passiva e ativa. A gente pode pensar na Terra e pode pensar no céu, né? A gente pensa, o que a Terra faz? A Terra ela tem uma dimensão passiva, mas não é uma passividade inativa, uma passividade inerte. Não, é uma passividade criadora. Ela recebe, acolhe, né, a semente, a água, a chuva, transforma e devolve para a realidade algo que de uma forma muito misteriosa acontece dentro dela. E é isso que a gente faz nas nossas relações. Quando a gente tem essa docilidade de acolher o outro, de transformar o outro na nossa alma e devolver para a realidade uma família, um casamento, uma relação de direção espiritual, uma relação pedagógica. Então essas relações que a gente constrói e nutre dentro da nossa intimidade, elas são devolvidas para o mundo de uma maneira muito ativa, muito criativa. Mas o homem do ponto de vista da complementariedade relacional, o homem ele tem essa dimensão ativa, ele é o que semeia, ele que tem a força, ele que tem essa dominância, e a mulher tem essa docilidade de transformar, conduzir, e o homem, a força do homem, ela serve para proteção e estabilidade da mulher, assim como a mulher serve para transformar e dar sentido, beleza e bondade para o homem. Então existe essa complementariedade que a gente vê que é uma complementariedade cósmica. Mas a gente pode pensar que, com relação a Deus, todos nós temos uma dimensão feminina, porque nós somos passivos com relação a Deus. Deus cria em nós. Então o homem e a mulher têm essa dimensão espiritualmente passiva, espiritualmente acolhedora e criatural. E a gente pode pensar que se o homem e a mulher têm essa dimensão passiva com relação a Deus, o fato de a mulher ter também a dimensão corpórea passiva faz com que a mulher seja alguém mais espiritualizado, mais sensível, que tenha sua afetividade, tem uma intuição própria, tem um modo de conhecimento muito próprio, que é o conhecimento pela intuição, que é uma forma de conhecimento, né? Não é uma forma de conhecimento matemática, mas é uma forma que nas relações a gente vê, a gente tem essa sensibilidade para perceber quando as coisas estão andando bem, quando as coisas estão andando mal, tem aquele toque, aquele carinho, aquele olhar. E tudo isso foram dimensões que eu procurei trabalhar na comunidade e que trouxemos para o livro. Então o livro, ele é formado por 3 grandes eixos, né? 3 partes. A primeira parte é a parte de feminilidade, em que eu aprofundo todos esses conceitos aqui que eu introduzi com vocês. E nessa parte de feminilidade, o primeiro tópico é o tópico da ordem, que é para entender a ordem do feminino no cosmos e na vida pessoal da mulher. A importância da ordem como ponto de partida para a nossa realização. Saber que nós perdemos a ordem. Quem estava aqui na palestra do Vitor viu que ele começou falando do pecado original. Como com o pecado original nós perdemos essa ordem que nos era constitutiva. Uma ordem que ordenava, que hierarquizava as nossas faculdades de modo que nós pudéssemos viver plenamente felizes. E hoje nós precisamos nos esforçar. E aí vem todo o papel das virtudes como hábitos que nós precisamos exercer livremente para que nós reordenemos as nossas faculdades. Então isso é muito interessante da gente pensar. Como o vício nos escraviza, nos tira a liberdade. Então, como ele estava dando exemplo, né? Se a gente come um bombom um dia, um bombom 2 dias, no terceiro dia a gente não precisa fazer esforço nenhum. Agora, para acordar cedo, durante muito tempo a gente vai continuar fazendo esforço, precisar exercendo a nossa liberdade. Então, as virtudes, elas manipulam, elas mobilizam uma dimensão que é muito mais humana do que o vício. O vício nos rebaixa porque ele nos coloca num modo de ação que é o modo animal, que é um modo instintivo e um modo irracional. Enquanto a virtude mobiliza o nosso intelecto, mobiliza a nossa vontade para que a gente reafirme a cada vez a escolha pelo bem. Por isso que a ordem é o ponto de partida
aqui do livro e é também o ponto de partida da comunidade. Então tem disponível no YouTube, para quem não é da comunidade, uma aula em que eu falo sobre o pecado original do ponto de vista da inquietude da alma feminina. Então eu procuro fazer uma leitura assim, coerente com a teologia, com a antropologia cristã, mas como isso repercute na nossa alma, que tem uma afetividade própria, que tem uma maneira de conhecimento própria. E depois eu passo, então, aqui para falar da feminilidade, da vocação, com essa perspectiva, né, de que a vocação não é uma camisa de força, porque durante muito tempo, eu pelo menos, eu acredito que muitas de vocês também, acreditei que a vocação era algo que mulheres específicas tinham, que tinham uma determinada genialidade, que tinham um chamado extraordinário, que era, até na igreja a gente fala, não descobri minha vocação, ou então a vocação artística, quando na verdade a vocação é o chamado que cada ser humano tem de se realizar plenamente. Por isso que São José Maria lembra, né? Somos todos chamados à santidade. Ele lembra a vocação universal à santidade. O que é o santo? É o homem pleno. É aquele que conseguiu realizar plenamente, não pelas suas próprias forças, mas acolhendo com liberdade a graça de Deus e se transformando naquilo que foi pensado por Deus. Cada um é chamado a ser a sua melhor versão, para usar um termo assim do mais popular hoje em dia. E a vocação, ela tem aqui nesse livro essa dimensão de trazer a razão, trazer a consciência, essa força que tem oculta em cada um de nós nos realizarmos e nos transformarmos a cada dia em alguém mais próximo daquilo que Deus pensou para cada um de nós, sabendo que esse aperfeiçoamento vai se dar apenas contemplando a glória de Deus. Porque o nosso amor, que é a virtude mais perfeita, nunca será perfeito. O nosso amor, ele é imperfeito. Mas a gente tem um Redentor, um Salvador, que vem completar essa falibilidade, essa vulnerabilidade, a fraqueza do nosso amor. Então, até nisso, Deus superabunda em misericórdia. Então, onde falta, né, a nossa perfeição humana, vem a graça divina completar e realizar essa obra plenamente em nós. Depois disso, eu falo de casamento e maternidade. Também falo de aspectos assim, muito, muito concretos. Então, de hábitos do casamento, de desejo sexual, feminino, masculino, de libido no puerpério, durante a gestação. Falo também da maternidade de um ponto de vista bem concreto, como, por exemplo, escolher uma babá, se escolher babá é ou não uma opção, se isso é algo que nos torna menos mães, ou se é algo que eventualmente pode ser um recurso. E então, sem dar respostas fechadas, mas também sem me omitir no que eu acredito, no que eu penso, eu vou apresentando um pouco um rumo para que a gente reflita sobre esses assuntos. Então, o livro é um grande convite à reflexão desses temas. E, pelo meio do livro, existe uma incursão cultural, que foi algo que eu idealizei quando eu pensei na comunidade, que era de como eu vou fazer para inserir esses temas em narrativas, porque a psicologia feminina é uma psicologia narrativa. A gente encadeia os nossos pensamentos como uma história, como uma pequena história. Eu comecei aqui contando uma história, vou terminar contando uma história, porque nós encadeamos o nosso pensamento dessa forma. A nossa psicologia se realiza assim. A gente não é muito de sistema. É claro que sem absolutizar, tem mulheres que vão ter um pensamento mais matemático, mas de uma maneira geral a gente é mais narrativa. E eu incluí, então, uma série de livros e filmes clássicos em que eu analiso todos esses temas com vocês. Então, o tema do casamento, da feminilidade, da masculinidade. Não foram todos os livros e filmes que entraram aqui neste livro, porque o livro já ficou um pouco extenso. Alguns eu tive que deixar para fora e aos poucos eu estou trazendo para o meu canal do YouTube. Então, eu tenho um canal no YouTube em que eu falo sobre literatura e cinema, que é uma grande paixão. Então, tudo isso é uma desculpa aqui para eu falar de literatura, que eu sou apaixonada. Mas nos livros a gente consegue ver e debater e a análise dos livros e dos filmes era uma oportunidade de eu estar com as alunas mostrando nas personagens como
você se afasta ou se aproxima da vocação feminina a partir de determinadas decisões. Porque no fundo o que está em jogo é a liberdade humana, é escolher a cada momento aquilo que te afasta ou que te aproxima de quem tu és chamada a ser. Depois disso eu falo de felicidade, compreendendo aqui a felicidade como algo que a gente não busca por si mesmo, mas como algo que se realiza quando a gente se esquece de si, porque isso foi um aprendizado que se tornou uma grande verdade na nossa vida, que a felicidade não é uma porta que a gente abra pra gente, pra dentro, é uma porta que a gente abre pra fora. A felicidade não é algo que a gente possa percorrer e buscar com as nossas próprias forças, mas é algo que a gente recebe quando se entrega. Então é um capítulo em que eu falo muito sobre doação, sobre desejo, liberdade, alegria, e eu começo a alegria falando das 8 alegrias cristãs, que são as bem-aventuranças, que são o grande paradoxo do cristianismo, que nós somos bem-aventurados na medida em que nós aceitamos e abraçamos a cruz. Esse que é o resumo das bem-aventuranças é a cruz. E é o resumo da nossa felicidade. O Vitor também falou na palestra dele que se a gente quiser conhecer um homem feliz, uma mulher feliz, a gente tem que olhar para Cristo e Nossa Senhora na cruz. E é um paradoxo. A gente precisa realmente de uma vida inteira para entender, assimilar e aceitar essa verdade. Eu ainda estou nesse caminho, nós estamos nesse caminho percorrendo, mas o livro ele está no meio dessa jornada. E por fim, mas que é o fundamento de tudo, um capítulo sobre uma parte inteira dedicada à espiritualidade, em que eu falo sobre a generosidade e o perdão, e sobre temas como o ressentimento, a magnanimidade, a empatia, a insegurança e a autoestima. Mas, por mais que sejam temas que na comunidade eu trabalhei no eixo da afetividade, aqui eu vinculo a uma dimensão mais profunda, porque é na nossa relação com Deus, apenas com a consciência e com a vivência e experiência da filiação divina que a gente vai conseguir sanar essas carências que são constitutivas, porque não existe nada no mundo que seja capaz de dar esse esteio, esse suporte. Então, em outras palavras, e aí a gente não precisa, eu professo a fé cristã, sou católica, mas universalmente assim aceito que uma vida que é intranscendente, que não tem essa dimensão transcendente como esteio, ela gera uma psicologia mais vulnerável. E que quando você encontra um sentido transcendente exterior a você, sendo este sentido absoluto, você consegue apoiar as suas emoções, a sua estrutura psíquica em algo que não defrauda, que não frustra. E aí você tem uma segurança de levantar e de ficar em pé e de encontrar essa felicidade diante da cruz. Porque o sofrimento chega para todo mundo. O sofrimento ele não é punição para os maus e nem é um prêmio para os bons. Ele é algo da condição humana. E se a gente não apoia naquilo que é o verdadeiro esteio, que é a transcendência, que é o Deus uno e trino, a gente não vai ter força por nós mesmos, justamente pela nossa condição criatural, que é a verdade. Então, a humildade é a verdade. A gente precisa ter a humildade de reconhecer que nós somos criatura, que nós não temos em nós mesmos o fundamento da nossa existência. E para completar, nós precisamos de um esforço e da graça de Deus para redimir aquilo que em nós foi perdido no pecado original. E concluo o livro falando sobre o fim da existência, sobre morte, sobre beleza e envelhecimento, sobre as nossas ansiedades, sobre a nossa relação com o tempo, porque o tempo é o locus da nossa realização e é onde nós precisamos agarrar tudo aquilo que a vida demanda para que a gente realize a nossa vocação. Então essa é a estrutura do livro, é um livro que tem partes mais densas, mas a ideia é não ser um livro acadêmico, é ser um livro com leitura acessível. E eu já tenho, o livro foi lançado em abril, e eu já tenho tido muitos retornos assim, de pessoas que falam que é uma leitura gostosa, uma leitura leve. Eu espero que essa seja a experiência de vocês. E estou aqui à disposição se vocês ainda quiserem fazer algumas perguntas. A gente tem um tempinho. E depois eu posso aqui abrir para, se alguém quiser foto, que eu assine.
Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, mas estou aqui à disposição. Alguém quer perguntar? Vocês querem perguntar, assim, que eu sei se vocês são mulheres? Com certeza tem um monte de coisa na cabeça de vocês, mas ninguém quer falar agora, né? Oba! Bom, muito prazer conhecê-la. Muito obrigada pelo seu trabalho com o Sr. Vitor. Eu queria te perguntar, ainda não tive, já adquiri seu livro, mas ainda não concluí. Mas eu queria te perguntar o outro lado, a questão da revolta feminina. Eu vi seu vídeo sobre o pecado original, porque eu vejo assim, a gente teve, eu acho que nós mulheres, né, todas sofremos muito com questões do imaginário, tudo que foi deturpado, né? Mesmo dentro de uma cultura cristã, né, os homens fora do catolicismo, eles ainda têm a referência de Cristo, de um Deus Pai, ou mesmo que não é cristão, mas a questão do Criador e tudo. E eu acho que para nós, mulheres, foi muito pior, eu vejo, porque tiramos Maria, né? Desde a Revolução Protestante, aí você tem, e a gente não tem tanta referência. E muito, eu vejo, da cultura coloca de uma forma um pouco deturpada, não sei se eu consigo me fazer claro, mas a questão, tirando Maria, que ela enfrenta, né, o sofrimento, ela não foge da cruz, ela ensina a gente a questão da própria maternidade, como você fala, mesmo sem filhos, né? Mas quando você tira essa figura, muito se foge de uma visão de que a mulher é pura, de que a mulher não erra, de que a mulher não é capaz de maldade. E a revolta feminina, a gente vê, na verdade, que ela é bem pior e destrutiva, né? Quando a gente vê a questão cultura do aborto e tudo que isso traz, né? Eu não sou mãe, mas eu trabalho com crianças. Uhum. E eu vejo hoje, assim, o quão... mesmo mães estão com isso totalmente deturpado. E o quanto isso desordena as famílias, as crianças, né? Eu sou cirurgiã infantil, eu trabalho com crianças há 20 anos. E eu vejo, assim, como lidar, como você, para chegar nessas mulheres, entende? Porque eu vejo assim, são mães já, têm os filhos, têm essa responsabilidade, mas é tanta desordem, e às vezes não conseguem nem chegar, porque se coloca muito nesse papel de vítima. Não, eu não sou capaz de fazer mal ao meu filho, e faz. Uhum. Então, é isso que eu queria ouvir um pouquinho de você. Desculpa só que foi muito longa. Não, imagina. Obrigada, Tatiana. Então, o ataque à feminilidade é um ataque à humanidade. Então, a gente vê que as coisas, toda a revolução sexual e tudo, essa crise que a gente vive do ser humano, né? A questão do gênero, a questão do aborto, tudo isso começa com essa tentativa de tirar a mulher desse papel de geradora da vida. Então tudo começa com os anticoncepcionais, né? Começa com essa desvinculação da mulher, como se tirar a mulher do papel de mãe fosse uma atitude de libertação. Como se a questão é que a gente precisa confiar que, a despeito das circunstâncias adversas, sociais e culturais, eu comparo um pouco isso ao fato de que todo homem, todo ser humano busca a Deus. A gente precisa confiar nisso, que todo ser humano busca a Deus. E que a gente precisa confiar que toda mulher, ela tem em si essa maternidade estrutural, que não necessariamente vai ser realizada do ponto de vista biológico, mas que ela é redentora da mulher
enquanto a força que faz com que ela possa sair de si mesma para cuidar e acolher e amar. E eu acho que a gente já esteve numa situação bem pior. Eu acho que hoje a colheita dos frutos de uma ou duas gerações para trás é algo tão ruim, tão pernicioso. Nós, que somos mães nessa geração, somos muitas vezes fruto de uma geração que que viveu essa questão do desapego da maternidade ou da entrada no mercado de trabalho, de colocar o trabalho na frente da maternidade de uma forma tão intensa que a gente já está procurando reestruturar isso. Agora, a gente tem aquele desafio que a gente não tem como voltar no tempo. A mulher, ela trabalha. A gente precisa descobrir formas de conciliar isso sem enlouquecer, sem se sobrecarregar e sem exigir da gente mais do que nós somos capazes de dar. Sabendo que as nossas escolhas, elas vão... que existem prioridades, existe hierarquia, por isso a questão da ordem. A gente precisa ter muito claro o que é a prioridade da nossa vida, saber onde a gente vai colocar mais as nossas forças e conciliar na medida do que as nossas circunstâncias nos permitem. Com relação aos modelos de mulheres, eu te confesso que logo que eu comecei a fazer esse trabalho, eu também tinha essa impressão. Mas eu encontrei tantos modelos na história da igreja, na história da literatura, na história do cinema, de mulheres reais e que procuram, nas suas circunstâncias, serem, eu vou usar essa expressão, mas assim, não é que seja propositalmente serem outras Marias, mas como Maria é a forma perfeita da mulher, elas realizam nas suas circunstâncias, com as suas dificuldades, elas conseguem ser, de alguma forma, reflexo desse modelo de mulher, sem ser de uma maneira caricata, sem ser de uma maneira estereotipada, mas é isso que eu busco analisar. Por isso a importância, eu entendi, né, desse eixo cultural, para apresentar no imaginário figuras que pudessem servir como modelo, porque senão fica aquela coisa muito distante, muito etérea. Nossa Senhora fala poucas palavras no Evangelho, a gente não viu ela ali no dia a dia, mas mulheres que abraçam a sua feminilidade, a sua maternidade, na história da cultura, na história do cinema, na história da igreja, que a gente tem santas que foram mães. Então a história da mãe de Santa Teresinha é extraordinária. Então Santa Zélia, ela fala, eu li a história deles e uma das coisas que mais me chamou a atenção é uma coisa tão prosaica, é tão assim próxima, que ela sempre foi muito santa, muito temente a Deus, muito devota, e tem uma hora que ela está escrevendo uma carta para a cunhada, que era uma grande confidente, que ela fala assim: espero que Deus me perdoe e tire por menos o tanto que eu gasto com roupa para minhas filhas, porque para mim é uma grande alegria vesti-las, não gasto nada para mim, mas para mim é uma grande alegria vesti-las como pequenas princesas. Eu achei isso tão normal. Eu falei, meu Deus, Santa Zélia tá pensando assim se ela tá ou não acertando a medida com os gastos. Então, na verdade, a gente conhece pouco a vida dessas mulheres, mas existem grandes modelos, porque a verdade, a história da humanidade é feita dessas exceções, de pessoas luminares, de pessoas que são luzeiros e que nos inspiram. A gente precisa buscar e retificar, e levar o olhar para o lugar certo. Mas a gente procurando, a gente encontra, porque a liberdade humana, ela é um fato que percorre a história da humanidade. Então não existiu em nenhuma época um determinismo a tal ponto de que a mulher não pôde ser uma boa mulher porque a época determinou. Assim como nós não estamos determinadas a sermos ou feministas ou workaholics porque a nossa época determina. Existe sempre a dimensão da liberdade humana que pode fazer uma escolha. Para avisar que só tem 5 livros só. Tá, só tem 5 livros. Então se alguém ainda não comprou... Não, acabou? Oi, boa tarde. Boa tarde. Hoje eles falam do empoderamento feminino. Então eu queria fazer a seguinte pergunta: qual é o verdadeiro poder que a mulher tem? Então eu acho que essa magia, essa capacidade transformadora que nem a mulher mesmo entende. Porque o verdadeiro poder
é a gente ser transmissora, deixar passar por nós esse poder de Deus de criar as coisas, de criar as pessoas, de transformar, porque mais do que criar fisicamente, que é um grande mistério, a gente recebeu uma sementinha, que era a história que a gente ouvia quando a gente, né, tinha menarca. Eu escutei essa historinha, né? Então, da primeira menstruação, sabe o que é? Que o homem tem uma sementinha e aí vai desabrochar e tal. Então, a gente recebe uma sementinha e o nosso corpo transforma aquilo e gera uma vida. É claro que não é a gente que está fazendo isso, nenhuma de nós. Nenhum ser humano é capaz de criar um ser humano. É a gente se deixar canal da transformação que Deus é capaz de operar em nós. E isso, do ponto de vista da carne, do ponto de vista da natureza, não é tão grandioso quanto é do ponto de vista espiritual e humano no sentido superior. Quando a gente educa alguém, quando a gente leva alguém a chegar a ser melhor do que ela pode ser, do que essa pessoa pode ser. E isso se aplica a um filho, isso se aplica ao marido, isso se aplica aos alunos, isso se aplica a pessoas que a gente orienta espiritualmente, mas é essa nossa capacidade de extrair do outro a vida que a pessoa é capaz de ter. Eu acredito que esse é o verdadeiro poder da mulher. Então, acho que a gente passa agora para assinar, que a gente vai pegar o voo daqui a pouquinho para Belém.